não está boa. Então, o Senhor Ruben vai orar? Amém? Então é assim. Então é assim, nesta hora nós vamos fazer uma oração para que Deus abençoe este hangout e venha a receber esta palavra. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, eu te apresento nesta hora a todos os estimados ouvintes, a todos aqueles que estão ouvindo este hangout e também as várias milhares de pessoas que vão depois analisar e ver este hangout. Eu te peço nesta hora, Senhor, que tu venhas, Senhor, no mundo espiritual a amarrar todo o principado, potestade, legião do inferno, venhas a repreender toda a casta de demónios que no mundo espiritual opera para confundir as mentes, para impedir que as almas se convertam. Senhor dos Exércitos, eu te peço nesta hora, vai repreendendo toda a legião do inferno, todo o demónio oculto, toda a obra satânica, obra oculta. Venhas a desmanchar nesta hora todo o projeto das trevas contra as almas, meu Pai. Tu venhas a libertar aqueles que estão cativos no mundo da prostituição, no mundo das drogas, no mundo do álcool, no mundo do crime, que tu venhas a desmanchar as obras de Satanás, venhas a libertar e salvar as almas que estão presas aos vícios, meu Pai. Quantos a cada dia morrem no mundo do álcool e perdem sua salvação, vão diretos para as trevas. Senhor, vai libertando nesta hora, vai libertando as almas que estão presas, estão algemadas ao pecado. Tu tens poder. E eu te peço nesta hora, a tua palavra nos diz em Hebreus 1,14, tu aos teus anjos dá ordem. Aleluia. Então dá ordem aos teus anjos, que eles são espíritos ministradores enviados a servir a favor da salvação. Aleluia. Enviados a servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação que somos nós. Senhor, vai repreendendo toda a legião, principado, potestade. Vai, Senhor, nesta hora, derramando a tua glória, a tua presença gloriosa, meu Pai. Vai impactando com o poder a cada ouvinte. Eles venham a sentir a presença do teu Santo Espírito. Tu és o Deus que continuas a operar. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. E eu creio nesta hora, aleluia, que se tiver alguém doente, pode ser sarado. Tu és o Deus Santo e o Deus vivo. Se tiver alguém doente, pode ser sarado. Tu és o Senhor que nos sara. Vai sarando. Vai curando nesta hora, meu Pai. Se houver alguém com dor de cabeça, com enxaqueca, seja uma dor de cabeça, seja um cancro, tu és poderoso, tu és a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, pode ser ressuscitado. Há vários casos de pessoas que morreram e foram ressuscitados. Eu creio no teu poder da ressurreição. Aleluia. Porque Lázaro estava morto há 4 dias e ele foi ressuscitado. Eu também te peço nesta hora, tu venhas a visitar aqueles que estão nos hospitais, no leito dos hospitais, tu venhas a curar os enfermos, Senhor, que tu venhas a libertar aqueles que estão algemados ao pecado, que vêm com o peso, com o jugo, com a canga de Satanás, e venha a ser despedaçado todo o jugo. Senhor, vai repreendendo nesta hora todo o espírito imundo, todo o espírito de depressão que existe em muita gente, esse demónio que leva à depressão. Tu venhas a repreender também o espírito da insónia, esse demónio que impede a pessoa de descansar à noite. Tu venhas a repreender o espírito de homicídio, de inimizade, de contenda. Venhas a repreender todo o espírito imundo, o espírito do engano, o espírito da mentira, da adivinhação. Venhas a repreender todo o falso evangelho, heresia. Aleluia, demónios que vêm através dos falsos ensinos. Eu te peço nesta hora, vai repreendendo e despedaçando todo o jugo de Satanás. Aleluia, porque assim como nos dias do apóstolo Paulo, assim como nos dias do apóstolo Pedro, tu foste com os teus apóstolos, nesta hora, aleluia, sê comigo, aleluia, atende esta petição, aleluia, vai abrindo as mentes daqueles que precisam de conhecer a tua verdade. Senhor, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é poderosa para libertar, a tua palavra é poderosa para curar. Senhor, eu te peço, Senhor, nesta hora, aleluia, eu te peço, se tiver alguém doente, meu Pai, tu vais visitar lá no leito de enfermidade. Toca com a tua mão amiga, porque diz a tua palavra que tu és o Senhor que nos sara. Aquela mulher tinha o fluxo de sangue, já fazia, aleluia, 12 anos que ela tinha o fluxo de sangue. Ela tinha uma hemorragia e tinha gasto tudo o que ela tinha com os médicos, mas tu és o Senhor que nos sara.
vai operando milagre. Em teu nome os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos e os coxos andam, os mortos são ressuscitados. Aleluia. Em teu nome são operadas maravilhas, são operados milagres. Em teu nome os demónios caem por terra. Em teu nome a tua palavra ela liberta, a tua palavra ela lava a alma, a tua palavra ela purifica. Eu te peço, envia os teus anjos guerreiros nesta hora, amarra demónios neste hangout, todo o demónio que tenta lutar contra a palavra verdadeira caia por terra no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, opera o milagre. Vai operando milagres. Tem pessoas que precisam do milagre. E através desta oração, elas venham ser impactadas com o poder desta oração e venham ser libertas do jugo satânico. Eu te peço, visita também a todos os que nos ouvem no Brasil. Aleluia. Aqui na Europa, aqui em Portugal, na Ásia, na África. Diz a tua palavra, aleluia, que a gente deve orar por todos os homens. Por todos os homens. E devemos orar sem cessar. É mandamento. E eu estou seguindo este mandamento. E a Bíblia diz que nós devemos orar em todo o tempo, dando graças. E eu te dou graças, aleluia, porque tu me deste a vida eterna, me libertastes do pecado, do lamaçal do pecado, aleluia, me salvastes pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário, aleluia, tu és o Verbo que encarnou, tu és o Deus que se fez também homem, aleluia, morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Nem a morte o pôde segurar, nem a sepultura o pôde segurar, aleluia, e ressuscitando, aleluia, tu subiste ao alto, e subindo ao alto, levaste cativo o cativeiro destes dons aos homens. Tu és o Deus que está ouvindo esta petição. Eu te peço, ó Deus, que tu venhas a derramar a tua presença nesta hora, tu venhas a quebrar algemas malignas, tu venhas a derramar a tua glória, a tua graça, o teu poder, a tua unção. Se houver alguém doente, venha a ser sarado no nome santo de Jesus. Se houver alguém que está com problemas na mente, que o diabo tem colocado um espírito da loucura, ou um espírito da depressão, ou um espírito do pânico, do medo, que esses demónios venham a ser repreendidos. Aleluia. Se houver alguém com o espírito da miséria, o espírito de mendigo, seja a ser repreendido. Tu tens poder para libertar da mendicância, da loucura, da depressão, da insônia. Tu és o Deus que liberta do pânico, do medo, porque eu não temo a ninguém. Aleluia, porque tu me tens levantado como Elias, levantaste na terra. Aleluia, então nós não devemos temer a nada nem a ninguém. Tu nos dás coragem, tu não nos deste um espírito de covardia, mas um espírito de glória, um espírito de coragem e de ousadia. Eu te peço nesta hora, meu Pai, no mundo espiritual, na esfera celeste e na esfera terrestre, tu venhas a abençoar este hangout, venhas a derramar a tua unção de uma forma gloriosa. Tu podes até batizar com o teu Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em novas línguas, a quem tiver ouvido este ensino, porque isto vai ser o quê? Uma sessão de perguntas e respostas. E tu me tens levantado para ensinar. Tu me tens levantado para abrir a visão aos cegos, para quebrar as algemas aos cativos. Eu te peço que tu venhas a derramar a tua glória. Tu venhas a repreender agora toda a casta de demónios. No nome de Jesus, venhas a repreender todo espírito de contenda, espírito de confusão, espírito de dissensão, espírito de divisão. Eu repreendo toda a casta de demónios no mundo espiritual. Eu repreendo toda a legião do inferno. Eu repreendo todo o principado e potestade. Eu repreendo agora toda a casta de demónios que luta contra a palavra de Deus. A palavra viva e a palavra revelada que é a tua Bíblia. No nome de Jesus, venhas a desmanchar toda a corrente e algema no mundo espiritual. Venhas a libertar, venhas a curar, venhas a transformar, venhas a batizar, a renovar, porque eu conheço até uma pessoa que ressuscitou. E tu és santo, tu és o Deus que continua a ressuscitar, tu és o Deus que continua a curar. Aleluia! Continua a operar milagres, continua a repreender todo o mal, a abrir porta onde não tem, Senhor. Quantas pessoas estão desempregadas nesta hora? Tu és o Deus que abençoa espiritualmente, mas também podes abençoar financeiramente e materialmente. Eu te peço, visita os que estão desempregados, que não têm nem o pão que comer em casa. Visita aqueles que não têm nem o que vestir. Visita aqueles que são perseguidos. A igreja que é perseguida, aleluia, sobre os 4 cantos do mundo, nos países comunistas, nos países muçulmanos, nos países islâmicos, nos países budistas. Tu venhas a libertar do jugo do comunismo, do jugo do islamismo. Tu venhas, aleluia, a libertar aqueles que estão presos e aqueles que continuam a pregar o teu evangelho. Aleluia. E aqueles que morreram como mártires. Que aquela semente, aquela palavra não apague, mas continue viva, porque tu és santo e glorioso. Eu creio no teu poder.
eu creio na tua unção, eu creio na tua glória, eu creio na tua graça, eu creio na tua santidade. Aleluia. Tu não nos tens levantado para viver uma vida de pecado, uma vida de devassidão, mas uma vida de santidade. E sem a santificação ninguém verá o Senhor. Eu te peço nesta hora, e concluindo o meu tempo de oração, os 10 minutos, eu te peço que tu venhas a abençoar a todos os ouvintes, venhas a libertar os cativos, venhas a despedaçar o jugo de Satanás no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Amém, Senhor Rubens? Pode fazer a primeira pergunta. Não, se o irmão quiser falar mais qualquer coisa, fala. Não, foi 9 minutos e tal, não chegou a 10. Sim, sim, sim. Sim, sim. Senhor Rubens, Senhor Rubens, faça a pergunta, seja concreto. Não vá, olha, Senhor Rubens, não vá a Belém para ir ao Japão.
Nós aqui só temos que fazer perguntas e o outro responde e depois desliga-se o microfone enquanto não estiver a responder. O irmão fez uma exposição bíblica. Se quiser, eu faço-lhe uma exposição do capítulo inteiro. Então pergunta o que é que o irmão quer saber e eu explico. Diga. Amém. Amém. Então, a partir de agora, o irmão desliga o microfone. Eu vou ser curto nesta resposta. Amém? Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Amém? E diz aqui: orai sem cessar. Atenção, nós vamos ao início da carta aos Tessalonicenses para ver a resposta. Amém? Paulo e Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais do nosso Deus e nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Portanto, esta carta foi escrita originalmente para a igreja dos Tessalonicenses. Só que tem um detalhe. A Bíblia diz em Romanos capítulo 15, versículo 4, porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos a esperança. Tudo o que aqui foi escrito também é para nós. Agora, nós olhando só para esta parte aqui, o Rubens diz que este orai aqui não é para orar a Deus. Então eu vou orar a quem? Vou orar a si? Não. Eu vou orar a mim? Não. Porque a oração é sempre para Deus. E é em posição de inferioridade. Eu não posso orar a Deus como na posição de igualdade. Só Jesus é igual ao Pai em termos de divindade. Porque ele disse, eu e o Pai somos um. Então, este orar aqui no original grego, proseukomai. Amém? Significa orar a Deus. Está lá no dicionário. Orar a Deus, suplicar e adorar. Então, isto não é para orar ao homem. Então, pelo significado exegético da palavra, original é orar a Deus, suplicar e adorar. Agora, se o irmão quiser interpretar de outra maneira, não é livre. Amém? Passemos à próxima questão. Pode falar? Aliás, agora vou fazer uma pergunta para o irmão Rubens. Amém? Porque um pergunta, outro responde. É assim que ficou combinado. Certo, Rubens? Certo? Pode falar. Pronto, pode abrir. Então é assim, eu vou fazer uma pergunta agora ao senhor Rubens. Amém? Pronto. Nós queremos também saber um pouco aquilo que o irmão crê. Não é? Você diz, não é? Você se intitula de irmão. Eu não estou a pôr o contrário, que o irmão não é irmão. Atenção que eu não estou a denegrir nada. Não estou a dizer, você diz que é irmão. Agora nós somos bem claros. Nós só podemos ser irmãos de duas maneiras. Ou temos o mesmo pai carnal, ou temos o mesmo pai espiritual, que é o pai de todos os espíritos. Mas para termos o mesmo pai espiritual, temos que servir o mesmo Deus e temos que servir o mesmo Salvador, ou seja, o mesmo Senhor e o mesmo Salvador. Eu só quero que o irmão explique, portanto, para todos, na sua concepção, na sua mentalidade, quem é que é o seu Senhor? Qual é o Deus a quem o Senhor serve? São duas perguntas, mas o irmão tem tempo, tem 10 minutos para responder. Qual é o Deus que o Senhor Rubens Sodré serve e qual é que é o seu Salvador? Tem 10 minutos. A partir de agora vou desligar o microfone.
Amém, irmão Rubens. O irmão pode passar à próxima pergunta. Faço. Amém. Agora o irmão desliga o microfone e eu vou responder rápido. Isto é rápido. Amém? Amém? Aleluia. É assim. Em Romanos, conforme eu disse, em Romanos 15:4 diz: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então é assim. O irmão perguntou se a lei de Moisés vale hoje. Eu costumo dizer, hoje vale a lei de Cristo. Nós não estamos sem lei, nós não somos anarquistas da fé. Não é? Eu não creio no Evangelho que nós, ou seja, que nós como cristãos, como servos de Deus, como adoradores verdadeiros em espírito e em verdade, conforme João 4:24, que nós, por estarmos em Cristo agora, por estarmos na nova aliança, vamos pecar. Porque está lá em Romanos capítulo 6. Pois quê? Pecaremos, pois, por não estarmos na lei, mas sim na graça? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então tem pessoas que pensam que por estar na graça pode fazer tudo o que quer. Pode pecar à vontade. Mas também não é bem assim. Poder pode, mas não deve. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então é o seguinte. A gente tem que entender uma coisa. A lei de Moisés nos dá ensinos também. Por exemplo, o tabernáculo. O irmão vai ir controlando o meu tempo, que eu não pus o cronômetro agora para mim. O irmão vai controlando aí o tempo. O tabernáculo quer dizer tenda e habitação. Amém? Então o tabernáculo era uma representação da presença de Deus. Era uma figura, era uma metáfora, um tipo da presença de Deus. Agora, Deus, ele é Deus connosco. Ele é Emmanuel. Deus connosco. Ele habita entre nós. Não tem como não dizer que Deus não está aqui. Deus não está ali. Deus está em toda a parte. Ele é onipotente. Isso aí seria negar um dos atributos invisíveis e intransmissíveis de Deus. Deus está em toda a parte. Amém? Agora, a relação... Nós temos lei e graça. Eu vou ler aqui um texto, muito rapidamente. Aleluia. Eu vou ler 2 textos que vão responder a essa sua pergunta. Nós estamos na lei de Cristo. Todavia, o que está no Antigo Testamento, estamos a falar em relação à lei. Não estou a falar dos outros livros, mas à lei de Moisés. Não estou a falar... Estou a falar a leis, mandamentos. Esses mandamentos não foram só para Israel. Já começa errado. Não é? Deus escolheu um povo para ser uma nação sacerdotal. Quer dizer, o objetivo da nação de Israel é que fosse uma bênção para as nações. Que através delas as outras nações alcançassem a fé verdadeira no Deus vivo, no Criador que é bendito eternamente. Quer dizer, Deus deu a lei aos judeus. Mas para quê? Para que eles fossem uma nação de sacerdotes. Aleluia, para que eles fossem uma nação exemplo para as outras nações. Então a lei não era só para os judeus. A lei foi dada aos judeus, mas havia uma mesma lei para judeu e para estrangeiro. Onde é que eu vou provar isso? Está aqui em Números. Vou ler aqui Números. Capítulo 15. O 15 e o 16. Vou tentar ser breve, porque hoje tenho que ler mais 2 textos. Números 15, o 15 e o 16. Diz assim. Amém? Um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Então, quem quisesse aceitar o Deus de Israel, aceitava.
Quem quisesse andar nos mandamentos, andava. Havia uma só lei. Então, o objetivo, porque é assim, o objetivo, Deus não escolheu Israel por ser melhor que os outros. Deus escolheu porque ele faz o que lhe agrada, ele faz tudo o que lhe apraz. Amém? O objetivo da escolha de Israel era para que Israel fosse um exemplo de fé para as outras nações. Então haveria uma só lei. Quem quisesse ir para Israel, os estrangeiros que fossem lá, então eles serviriam, se eles quisessem, o mesmo Deus, tinham uma mesma lei. Então, no Novo Testamento nós vemos que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não há judeu nem gentil. Eu não sou gentil. Eu sou cristão. De ambos os povos Deus fez um. De judeus, Deus aboliu a barreira de separação que havia entre judeus e gentios. Isso caiu por terra. Então, em Cristo, Deus não faz acepção de pessoas. Há uma só lei de Cristo para todos. Há uma só regra, um mandamento para todos. Não é? Porque nós falámos sobre a lei de Moisés agora. Nós vamos para o Novo Testamento. Deus não é injusto. Então, a lei é igual para todos. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Novo Testamento, nós vemos aqui Romanos 6. Vou tentar ser breve. Se eu passar os 10 minutos, você imediatamente interrompe ou para. Amém? Romanos capítulo 6. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Tem pessoas que pensam que por estar na graça pode pecar. Pode viver uma vida de devassidão, de imundícia? Não pode. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele. Está lá no versículo 2. Aleluia. Agora vamos aqui ver mais coisas aqui. Amém? Vamos ver aqui mais coisas neste texto. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Não é para reinar o pecado para lhes obedeceres em suas concupiscências. Então, aqui fala claramente, irmãos. Fala claramente. Aleluia. Diz assim, pois que, no 15, pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça de modo nenhum. A questão é que Jesus não morreu na cruz do Calvário para eu estar debaixo do pecado. Para eu viver uma vida de devassidão, uma vida de orgias, de pornografia, de fornicação, de adultério, uma vida de mentira, de engano, de fraude, de injustiça. Ele morreu para te salvar, mas ele ao te salvar, tu ao creres que ele morreu para te salvar, a fé gera obras. Tu já não vais andar mais no pecado. Tu vais sair do pecado para a luz. Tu vais sair das trevas para a luz, do pecado para a santidade. Em Gálatas 3,13, só para concluir, eu creio que isto resume tudo, diz assim, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Nós em Cristo somos livres, temos liberdade. Mas a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Diz, tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Não é? Eu, como cristão, há coisa que não edifica. Não é? Nós, como servos de Deus, há coisas que não edificam a ninguém. Não é? Eu creio que ter respondido a esta pergunta. Agora, eu vou fazer uma pergunta para o Sr. Ruben. Amém? O Sr. Rubens agora pode colocar o microfone que eu vou fazer uma pergunta para ele. Ele perguntou para mim e eu respondi. Ele tem 10 minutos, vou já preparar aqui o cronômetro, que é para a gente não enfadar quem está a ouvir. Porque também não interessa estarmos aqui 50 horas e o povo está a dormir, não é? Interessa que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, conforme Mateus, capítulo 22, versículo 29. Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Agora, eu vou só fazer aqui uma pergunta interessante, amém? Para o Sr. Rubens, amém? A quem é que o Senhor serve? É bem simples, não é? Num dos seus vídeos, isto é uma das suas doutrinas, isto também é um ataque pessoal, mas é uma das suas doutrinas, você diz, eu não sirvo a Jesus Cristo. Então, em cerca de 10 minutos, o irmão vai ter a oportunidade de dizer a quem você serve. Se não serve a Jesus Cristo, vamos ver a quem é que você na realidade serve. Amém? Eu vou iniciar aqui o cronômetro. Pronto. Vou fechar aqui o microfone. A quem é que você serve?
Amém? Pronto, antes mesmo do Rubens me fazer uma pergunta, só queria fazer uma consideração também rápida. Amém? Portanto, a questão aqui do. Você citou que o Salvador não é divino. Não é divino, é só humano. Quer dizer que Jesus ele parecia apenas um homem. Ou Jesus, ou Yahushua, como você queira chamar, o seu Salvador é apenas é apenas humano, não é divino. Será que eu entendi bem? É, pronto, não, isto é apenas um esclarecimento. Senhor Rubens, conforme foi falado, coisas vindas do mundo secular não contam. Nós só estamos aqui para falar a Bíblia. Então, tudo. Agora, o que eu percebi que o irmão é unicista, ou seja, você não crê na doutrina, conforme eu creio, conforme a maioria dos cristãos crê, que Deus é um só, mas são três pessoas. O Pai enviou o Filho morreu na cruz para nos salvar e o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e está preparando a igreja, não é? Para o grande evento, para a vinda do Senhor Jesus. Então, você não crê, você é unicista. Você crê que o Pai se fez o Filho na cruz. Então você é unicista. Você não é trinitariano, conforme nós. É isso que eu percebi. Repara, eu não estou a ofendê-lo, estou só a interpretar o que você acabou de falar. Você é unicista. Tudo bem. Cada um escolhe a fé que quer. Amém?
Agora é o seguinte, eu fiz duas perguntas e o irmão Rubens também vai ter a oportunidade de me fazer duas perguntas. Amém? Eu vou ter 10 minutos para responder cada uma, mas eu não vou demorar tanto tempo, certamente. Façam-me duas perguntas, eu vou escrevê-las aqui. Façam-me duas perguntas. Depois estude, estude. Estude. Agora não há tempo para isso. Pronto. Pronto. Ok, vamos esquecer isso. Tá bom. Primeira pergunta, seja concreto. Não divague, senão eu não sei como responder. Seja concreto. Amém? É assim, eu escrevi aqui, qual é o motivo de hoje existirem pastores? Ponto de interrogação, eu vou responder. Você quer que eu responda primeiro a esta, e depois faz a outra? Tá bom, ok. Amém? Qual é o motivo de hoje existirem pastores? Pergunta tão fácil de responder. Graças a Deus. Amém? O motivo está nas Sagradas Escrituras. Eu vou abrir aqui em Jeremias. Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Primeiro, para saber que isto é profecia. O próprio Deus, através do profeta Jeremias, prometeu: e dar-vos-ei pastores, plural, pastores, não é só um pastor, é pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Portanto, quer dizer que nem tudo nos pastores, não é? Há por aí uma tal onda anti-pastores, não é? Que é tudo cães veloz e mercenários, irmão. Irmão, existe cães veloz e mercenários na internet. Os tais falsos profetas. Existe muito falso profeta na internet, tirando lucro em torno de heresias também. Então, é preciso ter cuidado com essa questão. Porque aqui, irmão, dar-vos-ei pastores. Há pastores bons e há pastores maus. Está lá em Ezequiel 34. Está lá em Jeremias 23. Há bons e maus. Amém? Mas Jesus, não é, o nosso Deus, prometeu. O Deus Todo-Poderoso, o Criador, prometeu dar. Se Ele prometeu, então tem que haver a profecia para se cumprir nos dias de hoje. Dar-vos-ei pastores segundo o coração de Deus, não é? Os quais vos apacentarão com ciência e inteligência. Agora vou abrir aqui em Jeremias. O primeiro motivo é profético. Jeremias 23, 4. Não passa aqui à frente. Bem? Jeremias 23, 4. Chegou agora a minha esposa, mas é para não perturbar durante o bangal. Jeremias 23, 4. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem. Nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Portanto, isto aqui é promessa para os nossos dias. Promessa, aleluia, que vai haver pastores, plural. Portanto, agora nós vamos a Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. E vemos o cumprimento.
Efésios capítulo 4, que nos diz: por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amém? Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Para cumprir todas as coisas. Diz aqui. Portanto, ele deu dons aos homens, não é? E ele mesmo deu, ele quem? Jesus de Nazaré. Deu uns para apóstolos. Amém? Deu uns para apóstolos. Deu outros para profetas. Outros para evangelistas. E outros para pastores e doutores. Então, se deu, tem que haver. Começa logo por aí. Querendo, qual é o objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para que os santos sejam aperfeiçoados. Para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Quer dizer, tem muita gente sendo enganado porque não tem um pastor. Porque muita gente se esquece de uma coisa, não é? Isto aqui é importante saber. Tenho aqui. Isto é só da Bíblia, estudo só da Bíblia, irmão. Existe, como está lá em João 10, que haverá um só rebanho, um só pastor, era profecia, para um só pastor universal. Quer dizer que Jesus, ele será, ou seja, seria na altura, depois de morrer na cruz do Calvário, ele seria o único pastor do género dele. Ou seja, ele era Deus, aliás, ele é Deus, não era, ele é, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13 e 8. E está lá em João capítulo 20, versículo 28, Senhor meu e Deus meu, ele é Senhor e ele é Deus. Então é assim, Jesus, ele é o único pastor da classe que ele é, do género, do tipo que ele é. Quer dizer, do tipo de Deus, há um só pastor. Só há um pastor que é Deus, mas há vários pastores que são homens. Humanos há vários. Há um só. Há um só que é Senhor, porque só há um Senhor. Eu sirvo a um Senhor, eu não sirvo a homens, não sirvo a mim mesmo, não sirvo a nada, somente a Deus. Portanto, ele é o único do género, como Senhor, como Deus e como Salvador, é o único em género. Ele é o pastor único, universal, mas há vários pastores locais das várias igrejas de Cristo. É isso, já lá vamos. Para vocês entenderem. Uma verdade não anula a outra. O facto de haver um só pastor universal não anula o facto de ele mesmo deu. Se ele deu, tem que haver. Se ele deu, pastores para a sua igreja tem que haver. Assim como havia, aleluia, eu até vou aqui citar aqui, eu vou abrir aqui outro texto aqui. Doutores, para tu entenderes aqui um grande mistério da palavra. Amém? E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, a Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Atos 13 e 1. Então, se havia, também havia pastores. Se ele deu, tem que haver na igreja. Havia na igreja primitiva e a palavra de Deus, ela não pode ser anulada. Então é assim, há dois tipos de pastor na Bíblia. É isso que muita gente não sabe. Há dois tipos de pastor na Bíblia. Há um pastor divino, invisível e universal, que é Jesus, e um rebanho, que é a Igreja Universal, o conjunto de todos os salvos que congregam nas várias igrejas locais. Tem que ter uma igreja, tem que ter um pastor. Amém? Então há um só pastor do género que ele é. Como Deus há um só. Mas há vários pastores humanos. Inclusivamente, se nós formos a ver, o apóstolo Pedro, ele também era pastor. Jesus disse 3 vezes. Em João, capítulo 21, do 15 ao 17, apascenta as minhas ovelhas, apascenta os meus cordeirinhos. Quem apascenta é pastor. Quem apascenta é o quê? É bombeiro. Quem apascenta é o quê? É polícia. Quem apascenta é o quê? É ladrão. Não é? Quem apascenta é pastor. E depois ele diz em 1 Pedro, capítulo 5, 1 e 2, admoesto os outros presbíteros como eu, que apacentem o rebanho de Deus. Então,
os presbíteros apacentam. E em Tito, capítulo 1, do 5 ao 7, Deus mandou, através do apóstolo Paulo, Tito estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Então o presbítero, se ele é pastor, ele também é bispo. Está lá no versículo 7. Porque convém que o bispo seja. Não é? Então o presbítero é bispo. E em Atos 20, 28, também diz que os bispos apacentem o rebanho de Deus, apacentem a igreja do Deus vivo. Então quem apacenta é pastor. O bispo ou presbítero também é pastor. Nós já vimos aqui, se ele prometeu dar, subindo ao alto deu, ele mesmo deu uns. É tanto dom como título. Deu uns. Aleluia. Então, ali está. Chamava de evangelistas. Simão, Níger, os outros. Então não vamos aqui com muita coisa. Existe. E quem for contra isso está aí contra a verdade. Porque a verdade é que liberta, é a palavra. Existe pastores locais. O objetivo é a edificação do corpo de Cristo. É para que cresçam até a estatura de varão perfeito e para que não sejam enganados pelos falsos profetas, pelos ventos de doutrina, as heresias. Então, e a Bíblia também diz em Hebreus 13, 7 e 17 que a gente deve se lembrar dos nossos pastores e a fé os tais imitar, não é? Então, isso aí, eu tenho um estudo para uma hora, só para uma hora não, para 3 horas. Só a questão dos pastores, provando que existe pastores na Bíblia, plural. Existe um pastor universal, mas existe vários pastores locais. Existe um pastor divino, mas existe vários humanos. E quem for contra isso vai contra a verdade. O próprio Jesus deu. E existia nos dias de Atos dos Apóstolos, conforme eu li, e existe hoje. Então, isso aí é ir contra a verdade, não é? Inclusivamente, existem várias igrejas, não é? Ou se existem várias igrejas, existem vários pastores. De cidade em cidade tinha que ser estabelecido vários presbíteros. Quem apacenta é pastor. Quem apacenta não é bombeiro, quem apacenta não é político, não é locutor de rádio, ali como o senhor Rubens. Então, quem apacenta é pastor. Amém? Espero ter respondido à primeira pergunta. Vamos passar à segunda. Senhor Rubens, vamos ser concretos para não enfadar o povo. Faça a segunda pergunta. Isto é só perguntas e respostas. Não está? Está, exatamente. É profético. É profético. Há falsos e há verdadeiros. Há falsos e há verdadeiros. Há falsos mestres. Isso é profético. Você entende profecia? Exatamente. Ele mesmo deu. Olha, senhor Rubens, faça a segunda pergunta. O tempo aqui está a voar. Sim, sim. Amém. Faça a segunda pergunta. Faça a segunda pergunta. Faça. Então faça outra diferente. Pronto. Vamos mudar de assunto, que é para abranger os vários assuntos, não dá tempo. Sim. É só isso? A pergunta? Pronto, então, pronto. Me dê só alguns minutinhos, desliguei o microfone. Eu vou abrir aqui a Bíblia para a gente ir a essa passagem. Amém? Vamos abrir a Bíblia.
Amém? Está aqui uma passagem, portanto, vamos entender o contexto. Vamos ler o texto atrás do. Aliás, vamos ler o texto e o que está atrás, que é o contexto. O versículo está antes. Pronto, ok. Pronto. Marcos capítulo 2, versículo 18 em diante, a seguir. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E disseram, por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Perguntaram para Jesus. Jesus disse-lhes, podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo. E então jejuarão naqueles dias. Amém? Portanto, dias virão em que lhes será tirado o esposo. A Bíblia também fala em Isaías. Vamos ler aqui o contexto para entender aqui esta mensagem. O contexto. Vamos então a Isaías 53, para vocês entenderem aqui uma coisa muito interessante. Isaías capítulo 53. Amém. Isaías 53, quem tem a sua Bíblia pode abrir. Amém? Portanto, ele foi, diz aqui, versículo 8, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Então ele foi cortado. Ele foi cortado. O que é que isto quer dizer? Ele foi cortado. Então, enquanto Jesus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Quem é que viu? Eu não vi, literalmente. Quem é que falou isto? João. João viu, cara a cara, a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, o que é que acontece? Havia uma disputa, não é, entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus, assim. E nós vemos aqui, Jesus disse, podem porventura os filhos das bodas jejuar. Ora, quando é que as bodas vão ser realizadas? Não é? Vão ser realizadas lá no céu, quando os salvos forem